Capítulo 51. Archie alisou o cabelo de Gretchen com a mão. Ela estava deitada na curva de seu braço, o rosto sobre seu peito. Sentiu um imenso carinho por ela, sua respiração, o seio pressionando-lhe as costelas, a curva do quadril. Era uma ilusão pós-coito. Ele sabia. Todo o seu relacionamento com Gretchen era uma longa ilusão pós-coito. Ele afastou a mão do cabelo dela. A mão estava inchada novamente, e ele cerrou o punho algumas vezes para que o sangue circulasse, antes de tornar a pousá-la na cabeleira loura. Sua respiração era firme e regular e ele se perguntou se ela estaria dormindo. Percebeu que poderia matá-la naquele instante. Poderia pegar um travesseiro, cobrir-lhe a cabeça e sufocá-la. Ela lutaria, mas ele poderia montá-la e usar o peso do corpo em proveito próprio, pressionar o travesseiro com força sobre o rosto dela, até ela perder a consciência, e então cobrir-lhe a boca e o nariz, até ter certeza de que estava morta. No que você está pensando? Perguntou ela. Ele limpou a garganta. Encontramos 3 corpos em Forest Park, disse ele. Ela girou e olhou para ele. Sua beleza ainda o surpreendia. Passará muito tempo contemplando-a por foto, imaginando-a, e ainda assim nunca se preparara para a realidade. Acho que alguém matou o senador Castle e estão tentando encobrir, disse ele. Ela sorriu, sonolenta. Eu mencionei que a falência do fígado muitas vezes causa confusão mental? Ele teve um relacionamento impróprio com uma menina de 14 anos 10 anos atrás. Susan Ward estava prestes a levar a história a público. A garota foi morta há uma semana. O corpo foi abandonado no parque. Archie perguntou-se se deveria acrescentar a última parte. Não muito longe de onde você deixou Ritter Gerber. O segredo do senador não a perturbou. Tampouco o nome de Ritter. Quem se beneficia com o encobrimento? Perguntou ela. O agente de Castle. Talvez? Perguntou Archie em tom seco. Gretchen sentou-se e foi até a beirada da cama. Moveu-se devagar. Ela havia sido surrada e estava machucada. Mas era a primeira vez que parecia realmente dolorida. O agente dele adoraria, disse Gretchen. Eles cobram por hora. Sabia? Você não se beneficiou de nenhuma das pessoas que matou, disse Archie. Gretchen se levantou e caminhou até a penteadeira, onde dava para ver um frasco de comprimidos. Eu considero o assassinato emocionalmente satisfatório, disse ela. Voltou para a cama e estendeu-se ao lado dele. Tem a ver com poder, declarou. Ela abriu o frasco e derramou 5 comprimidos sobre o peito dele. A sensação de poder é boa. É o mesmo motivo por que as pessoas usam drogas. Você pode pregar quanto quiser a respeito da responsabilidade social, mas no M das contas as pessoas se drogam porque gostam. A droga faz com que se sintam bem. Gretchen arrumou os comprimidos sobre o peito de Archie em uma pequena e cuidadosa leira, que subia e descia à medida que ele respirava. E o sexo? Pergunta Archie. O sexo tem tudo a ver com poder, disse ela. Ela prendeu um dos comprimidos entre os dentes, ofereceu-lhe, beijando-a por um momento, ele colheu o Vicodin com os lábios. Engole, sussurrou ela. Ele fez o comprimido deslizar para dentro da boca e engoliu. Queria água, mas não queria que ela o deixasse. O seu pai abusou mesmo de você? Pergunta Archie. Ela havia lhe contado isso no porão, e Archie quisera acreditar que era verdade. Na realidade, eles nada sabiam sobre ela. Suas digitais não estavam no sistema. Havia diversas Gretchen Lovells, mas nenhuma compatível. Ela inventara o nome a certa altura. O rosto dela fora exposto em todos os jornais dos Estados Unidos e ninguém nunca apresentará informações sobre seu passado. Ela dissera que tinha 34 anos. Mas até onde Archie sabia, poderia estar mentindo a respeito disso também. Gretchen, sorry. Não, disse ela. Mas era isso que você queria, não era? Ela deslocou a ponta dos dedos dos comprimidos para o peito dele, percorrendo-lhe o estômago até a virilha, e aninhou seus testículos com a mão. Responsabilizar um homem por isso. Ela roçou seu pescoço com o nariz. Por que as mulheres matam? Sir. Deve ser por causa de um namorado, um pai, ou marido. Ela não chegaria a isso sozinha. Quer dizer que você é uma psicopata homicida feminista, disse Archie. A Betty Friedan dos serial killers, disse. Afastou a mão dos testículos e segurou seu pau com o polegar e o indicador, e com a mão livre lhe ofereceu outro comprimido. Engole, disse ela. Ele o forçou a descer, a saliva em sua boca suficiente só para que o comprimido chegasse à garganta. Se ele quer derrubar a matéria, disse ela, levando a mão à boca e umedecendo a palma com a língua. A próxima a ser perseguida vai ser Susan Ward. Archie sentiu a respiração mudar, o calor subindo-lhe da virilha ao pescoço. Como você sabe que se trata de um homem? Perguntou, o comprimido ainda na garganta. Ela fez a mão lubricada deslizar devagar por seu pau, subindo e descendo. As mulheres não estão aptas para o assassinato, disse ela. Você sabe disso. Já era quase o momento certo para colocar seu plano em ação. Gretchen não sabia, mas não sairia daquela cabana em liberdade. E se tudo corresse conforme ele queria, ele próprio não sairia de modo algum da cabana. Não vivo, pelo menos. Henry cuidaria de Susan. Gretchen ofereceu-lhe os 3 comprimidos restantes, um a um. Então, percorreu-lhe o corpo com a boca em direção à virilha, serpenteando sobre sua pele, deslizando pelo tórax e o estômago, fazendo a ponta da língua escorregar pelo eixo do pau,
contornando os bordos da cabeça, até que finalmente o pôs na boca e, devagar, provocante, chupou-lhe o pau duro, que entrava e saía de sua garganta. A respiração dele agora acelerava, o coração disparava. Ele sentiu o rosto quente, o suor doce e gelado no lábio superior. Estendeu a mão até a virilha e encontrou a cabeça dela, o cabelo louro liso sob seus dedos. Nada tinha a perder. Se era para ser pecador, que desfrutasse então do pecado. Emaranhou os dedos nos cabelos dela e moveu-lhe a cabeça para cima e para baixo no próprio ritmo. Observou-lhe o rosto o tempo inteiro, os olhos dela se enchendo de lágrimas, as faces coradas, a saliva brilhando nos cantos da boca à medida que ela o engolia uma vez após a outra. E quando os cabelos dela se punham no caminho, ele os afastava para enxergar os lábios dela, ver a si mesmo trepando com ela. Ele a odiava. Ele a amava. Ela fez menção de erguer a cabeça quando ele gozou, mas ele segurou firme. Engole, disse. Capítulo 52. Susan levou para dentro a correspondência, um exemplar do E-Nation, um folheto do sindicato, 2 contas e um pacote de etiquetas com o endereço do remetente, enviadas pela União Americana pelas Liberdades Civis. Largou tudo sobre a mesa depois da entrada, juntamente com as chaves. A casa da mãe era sufocante. Todas as janelas estavam fechadas. Era assim que elas a conservavam durante o dia. Era a única forma de combater o calor. Manter as janelas e cortinas fechadas até o sol baixar, então abrir tudo e rezar por uma brisa leve. Susan não sabia como os vitorianos sobreviviam. Os olhos de Susan ardiam de exaustão. Algumas horas de sono e ela estaria pronta para voltar ao trabalho. Subiu ao quarto da mãe. Não iria dormir na rede se não precisasse. O quarto da mãe era pintado de vermelho e ela talvez possuísse o último colchão d'água da região metropolitana de Portland. Susan ligou o ventilador sobre a penteadeira de Bliss para fazer o ar circular. Fazia anos que Susan não passava a noite em claro e havia esquecido a sensação. Na verdade, sentia enjoo. Esparramou-se pela cama de Bliss, mas o alegre movimento da água sob o plástico só a deixou mais enjoada. Permaneceu deitada por um momento, mas toda vez que se virava, ondas subiam e desciam no colchão. A essa altura estava com dor de cabeça. Era como se alguém lhe estivesse colocando um gorro de aço no crânio. Só havia uma solução, um banho. Ela deu uma olhada no relógio. Eram quase 11 da manhã. Levantou-se, entrou no banheiro no final do corredor do andar de cima e ligou a torneira da banheira de ferro fundido, enchendo-a de água fria e uma boa porção de gel espumante para banho de eucalipto. Havia dezenas de velas ao longo do perímetro de banheira, sortimento de cores e aromas diferentes, cables cuidadosamente rumor para criar a vivência do banho perfeito. Susan acendeu um isqueiro e o aproximou de um dos pavios. Ele pegou fogo por um instante. Então se apagou. Ela tentou novamente. Ele apagou. Ela tentou outra vela. Apagou. Susan permitiu-se um gemido indignado. Era bem a cara de sua mãe. Comprar as velas mais baratas da importadora. Olhou por um momento para o isqueiro que trazia na mão. Então deu de ombros e pousou ao lado de uma das velas. Era bom tirar as roupas que ela estava vestindo havia 24 horas. Enfiou-as na cesta guatemalteca que a mãe usava como cesto de roupas sujas do banheiro. Sua cabeça agora doía para valer. Até os olhos doíam. Não era só a falta de sono, percebeu? Era o estresse. Parker. Archie Sheridan. Ela precisava dar uma relaxada. Não se esforçar tanto. Daquele jeito, não ajudaria ninguém. Ela entrou na banheira e lentamente afundou na água fria, deixando que o agradável aroma mentolado do eucalipto a invadisse. Estava examinando o esmalte das unhas dos pés, que havia descascado, quando ouviu a abelha. Ela zumbiu sobre sua cabeça e se chocou contra a pia do banheiro, o que lhe pareceu estranho, porque a casa estava fechada havia 2 dias, portanto a abelha não poderia ter entrado. Estava refletindo sobre isso, a cabeça recostada nas costas da banheira, quando a abelha fez outra coisa estranha. Decolou, zumbiu em círculos, então parou, suspensa no ar, e caiu no chão. Susan sentou na banheira e olhou para baixo. Bliss havia pintado o chão de madeira do banheiro de azul claro e lá, no chão azul como um barco em mar aberto, estava a abelha, as pernas para o ar, morta. Susan sentiu-se tonta. Por um momento, não conseguiu nem mesmo se lembrar do que estava fazendo ali, porque estava em casa. Archie Sheridan estava desaparecido. Ela precisava voltar para o escritório da força-tarefa. Tinha de encontrar Henry. Onde estava sua mãe? Baixou os olhos na direção da abelha. Havia feito uma reportagem sobre uma família de 5 pessoas, em Lake Oswego, que escapara por pouco de um vazamento de monóxido de carbono. Inodoro. Insípido. Os animais de estimação haviam caído mortos. Um hamster e um passarinho. A mãe fora esperta o bastante para tirar todos da casa. Mais meia hora, disseram os policiais, e toda a família teria morrido. Susan saiu da banheira, a espuma do banho escorrendo de seu corpo nu para o chão, e imediatamente escorregou e deu de cara com a borda da pia. O choque de dor desanuviou-lhe a cabeça e ela agarrou uma toalha, envolveu o corpo, prendendo-a na altura do tórax, e arremeteu para o andar de baixo. Saia da casa. Precisava continuar repetindo isso na cabeça, uma vez após outra. Porque, quando parava, começava a pensar em dormir. Em como seria gostoso simplesmente fechar os olhos por um segundo e então sair da casa quando acordasse. Mas ela não acordaria. Saia da casa. Ela perdeu a toalha.
Não sabia quando. Devia ter deixado cair. Mas estava nua, cambaleando escada abaixo, lágrimas escorrendo pela face. Não, não eram lágrimas. Era sangue. Por ter batido na pia. Ela estava sangrando. O sangue lhe escorreu para a boca, com gosto adocicado de cobre. Ela alcançou a porta da frente e viu alguém de pé do outro lado do vidro. Levou um minuto até conseguir reconhecê-lo sem o uniforme. Era o agente Bennett, do Arlington, o guardião deles, do destacamento de segurança que lhes fora designado. Viera para salvá-la. Ela estendeu a mão na direção da porta e girou a maçaneta para abri-la. Mas ela não girou. Estava trancada. Ela estava trancada na casa. Acenou para Bennett, apontando para a maçaneta para indicar que estava emperrada, e para que ele atirasse de lá. Bennett continua ali parado. Ela girou a maçaneta de novo, mas ela não se moveu. Alguma coisa estava errada. A tranca estava na posição correta. A porta deveria abrir. Ela bateu no vidro, as mãos deixando marcas molhadas na janela. A Abela está morte, gritou. Bennett continuou de pé, do outro lado da porta, encarando-a, e então ergueu as chaves da casa dela. Era um dia luminoso e ensolarado, e atrás de Bennett, Susan viu o céu azul sem uma nuvem, o bambu que sua mãe havia plantado em um vaso invernizado na varanda e o rododendro favorito de Susan, enfeitado com oures escarlates. Sentiu-se tonta. Aquilo a fez lembrar de uma vez, na faculdade, em que comera brownies de maconha demais e desmaiara sobre o puff na casa de um amigo. Dormira com o rosto apoiado na mão e acordara com a marca de seu relógio na bochecha. Ela começou a escorregar para o chão. Tinha uma coisa que ela precisava fazer. Sair da casa. Podia ligar para alguém. Mas o telefone estava longe demais. Então ouviu um ruído, ergueu os olhos e viu o rosto de Bennett achatado contra o vidro, os olhos fechados. Ele permaneceu ali um instante, como um garoto pressionando o rosto contra o vidro para arrancar risadas. Depois deslizou o vidro abaixo, fora do alcance da visão, e Susan ouviu o som de seu corpo batendo contra a varanda de madeira. A porta se abriu, alguém a agarrou e começou a arrastá-la para fora da casa. Sentiu a parte posterior de seus calcanhares bater contra o batente da porta, depois contra os degraus que davam no jardim da frente. E logo estava deitada na grama. A grama era fresca e macia e ela sentiu-se feliz por poder dormir, anal. Ergueu os olhos e viu a mãe. Oi, mãe, disse Susan, sonolenta. Eu o acertei com o Buda, disse ela. Susan forcou-se a despertar. Respire, disse a si mesma. Seu peito se expandia, enchendo-se de oxigênio, e a cabeça clareava um pouquinho a cada respiração. Meu Deus, mãe, ela conseguiu dizer. Você matou um policial. Ela fechou os olhos. Liga para a emergência. Liga para o Henry. Não entra na casa. Vazamento de monóxido de carbono. O Bennett. Ele me trancou lá dentro. Eu não tenho telefone, disse Bliss. A mãe de Susan não era boa em resolver problemas. Aquele era exatamente o tipo de obstáculo intransponível que a deixaria paralisada por horas. Elas não tinham tanto tempo assim. Susan ergueu-se e agarrou Bliss pelas lapelas do terninho de poliéster. Usa o da porra do vizinho, disse Susan. Então se dobrou novamente em direção ao gramado e desmaiou. Capítulo 53. Quando acordou, Susan estava com uma máscara de oxigênio sobre a boca e 2 paramédicos a atendiam. Uma pequena nuvem flutuava no alto. Parecia um coelho. Susan virou a cabeça e vomitou na grama. Desculpe, disse aos paramédicos. Um policial uniformizado estava passando com o Buda em um enorme saco plástico. Bliss vinha atrás dele. Vocês vão me devolver isso, não é? Pergunta Bliss. Henry agachou-se ao lado de Susan. Ela ouviu seus joelhos estalarem quando ele se acomodou sobre os quadris. O jeans preto se ergueu e Susan viu que suas botas de cowboy possuíam a agura de uma águia em estilo indígena. Está se sentindo melhor? Perguntou ele. Susan retirou a máscara de oxigênio. Ele está morto? Pergunto. Inconscient, responde Henry. Susan sentiu uma insensata onda de alívio. Sua mãe não o havia matado. Bliss contou o que houve? Perguntou ela. Um dos paramédicos havia tornado a colocar a máscara sobre seu rosto e as palavras saíram abafadas através do plástico. Henry esfregou a nuca. Ela disse que veio para casa para dar uma conferida na cabra e encontrou você nua, batendo na porta, e o Bennett do lado de fora. Ele olhou de relance para Bliss, que discutia com o policial que segurava o Buda, e ergueu uma sobrancelha. Ela viu nele uma ameaça e o nocauteou. Atrás de Henry, Susan viu outro policial entrar na casa. Lutou para se sentar. Acho que a casa tem um vazamento de monóxido de carbono, disse. Tinha, corrigiu Henry. A fornalha no porão estava vazando. Nós desligamos. Susan tornou a baixar o corpo. Sentiu-se tonta do movimento e ficou sentada, absorvendo o oxigênio mais um minuto. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Quando se sentiu bem o bastante, tornou a afastar a máscara. Voltei para casa para tirar um cochilo, contou a Henry. Comecei a me sentir mal e quando tentei sair de casa, o Bennett me impediu. A pequena nuvem que lembrava um coelho havia assumido uma forma que não se parecia com absolutamente nada. Ele pegou minhas chaves e me trancou dentro de casa. Você deve ter enchido o saco do cara, disse Henry, impassível. Isso não tem graça, disse Susan. Henry olhou em torno do jardim, para a ambulância,
para os carros patrulha, para a polícia. Henry Pericia intrigado. Por que o Bennett tentaria matar você? Pergunto. Não sei, respondeu Susan. Mas tentou. Eu sei que tentou. Henry balançou a cabeça. Pode ter sido a Gretchen, disse, olhando para trás, em direção à casa. Quero tanto você quanto a sua mãe sob proteção em tempo integral de novo. Vai ter sempre um policial por perto. Entendo? Susan de repente se deu conta de que, exceto por um cobertor, estava totalmente nua. Preciso me vestir, disse. Você precisa ir para o hospital, disse Henry. Não, ele não iria mandá-la para o hospital. Colocá-la sob 7 chaves. Não com tudo aquilo acontecendo. Eu preciso voltar ao trabalho, protestou ela. Henry ergueu o dedo e tocou o nariz. O seu nariz está quebrado, disse ele. Então Bliss apareceu. Susan não pôde deixar de notar o batom vermelho recém-aplicado. Quando ela olhou para Susan, estremeceu, o lábio superior se contraindo de nojo. Bliss nunca gostara da visão de sangue. Pia. Susan devia ter quebrado o nariz na pia quando caiu. Está bem, disse Susan. Mas não vou a lugar nenhum sem minha bolsa. Vou arriscar a vida de um agente agora mesmo para ir pegar na sua casa, disse Henry. Obrigada, disse Susan. Virou-se para os paramédicos. Me levem para o Emanuel, pediu. Se tinha de ir para o hospital, queria ao menos ir para o hospital onde trabalhava o médico de Archie. Capítulo 54. Quantos anos você tinha quando quebrou o nariz? Pergunta Gretchen. Gretchen correu o dedo de leve desde o topo da testa de Archie até a ponte do nariz. Ele estava deitado de costas na cama. Ela estava ao lado dele. Have macabado fazer sexo mais uma vez se sentia estranhamento enfraquecido. Era uma nova onda agora. Diferente dos comprimidos. Os comprimidos eram suaves, como um nevoeiro brilhante. Aquilo era mais sombrio, uma obscuridade que invadia as bordas de seu campo visual. 17, disse ele. Sabia a pergunta que vinha a seguir. Foi em um acidente de carro. Alguém morreu? Perguntou ela. Ele não falava sobre o assunto havia tanto tempo que se surpreendeu ao contar a verdade. Mas aquilo não importava mais, e o próprio fato de ela ter perguntado o fez pensar que devia saber a resposta. Minha mãe, respondeu Archie. Ahá, disse ela. Ahá? Você estava dirigindo, disse Gretchen. Não contei essa história nem para o Henry, disse Archie. Só para Debbie. Para mais ninguém, desde o início de sua vida adulta. Era seu segredinho mais sujo. Além de Gretchen. Foi culpa sua? Pergunta Gretchen. Eu não vi um sinal de pare. Gretchen tocou-lhe o rosto. Com ternura, foi o que ele pensou. Embora pudesse ter sido outra coisa. Seu pai provavelmente nunca te perdoou, disse ela. Archie não via o pai desde que saíra de casa. Não, disse. Eles ficaram em silêncio por um instante e Archie pôs-se a observar as sombras que o ventilador de teto lançava. Minha mãe morreu quando eu tinha 14, disse Gretchen por M. Ele se perguntou se aquilo era verdade. Você matou ela? Pergunta Archie. Não, respondeu ela, se apoiando nos cotovelos e olhando para ele. Parece preocupada. A testa ligeiramente franzida. Você sente medo? Ele sabia o que ela estava querendo dizer. Demore? Pergunto. Não neste momento. Tudo sempre acaba bem, disse ela, segurando a mão dele. Eles sempre parecem tranquilos. Ela beijou-lhe as articulações dos dedos. Você parecia. Pode ter alguma coisa a ver com o M da tortura, disse Archie. Puxou a mão e se sentou, pousando os pés descalços no chão. Vou me levantar, disse. Tenho que ir ao banheiro. E depois preciso comer alguma coisa. Era mentira. Mas se queria que seu plano funcionasse, precisava levar Gretchen para a sala. Capítulo 55. Você vai fazer o quê? Pergunta Susan. Achava-se em uma sala de exames na emergência do Emanuel, vestida em um irritante avental hospitalar verde. Retirou a máscara de oxigênio e repetiu. Você vai fazer o quê? Vou realinhar o seu nariz, disse o médico. Susan estava certa de que ele tinha 80 anos de idade. Quando ele entrou pela primeira vez, ela pensou que fosse um daqueles idosos que os hospitais costumavam recrutar para trabalhar na loja de presentes. Com as mãos? Perguntou ela, horrorizada. É. Ele estendeu os braços, e antes que ela pudesse se defender, apoderou-se do nariz dela com ambas as mãos. Houve um lampejo de dor, ela produziu um som abafado. Então ele abaixou as mãos e sorriu. Pronto, disse. Não foi assim tão ruim, foi? Susan levou as mãos ao rosto. Ai, coramingu. A enfermeira vai pôr uma tala e uma atadura e você pode ir embora. Não preciso tomar analgésicos? Pergunta Susan. O médico deu-lhe um tapinha na mão. Gelo e Advil e você vai ficar ótima. Ele se virou para Henry, que insistira em ir até lá e estava sentado em uma cadeira ao lado da mesa de exame. Esse é o seu marido? Não, disseram Henry e Susan rapidamente. O médico saiu da sala de exame. Ninguém mais se casa, disse a caminho do corredor. A enfermeira sorriu. Ela era alta, com o cabelo escuro preso atrás com grampos e feições com traços que se amarfanhavam no centro do rosto. Ele é da velha guarda, disse ela. Não usa nem anestesia. Susan tocou o nariz. O mais leve toque dos seus dedos o fazia latejar. Sua mãe havia sido levada de volta para o Arlington por 2 patrulheiros. De qualquer forma, Bliss não tinha estômago para salas de emergência.
Susan não sabia ao certo se os patrulheiros deveriam proteger Bliss ou mantê-la sob custódia. A enfermeira começou a cobrir o nariz de Susan com gaze e esparadrapo. Henry ficou de pé. Vou ver como o Bennett está, disse ele. Não sai daqui. O Dr. Fergus está trabalhando hoje? Perguntou Susan à enfermeira assim que Henry saiu. Está, respondeu a enfermeira. Você conhece ele? Susan sorriu com doçura. O movimento fez com que seu rosto inteiro doesse. Sou amiga da família, disse ela. Pode pedir a ele para passar aqui e me ver? Susan sentava-se de pernas cruzadas sobre a mesa de exames, usando máscara de oxigênio e lendo a revista People, quando Fergus entrou. Ele parecia igual à última vez que o vira, quando o entrevistara para o perfil de Archie Sheridan. O mesmo corte eriçado no cabelo branco. A mesma silhueta pesada. O mesmo jeitão superior. Ele concordara em participar com relutância, e só depois de Archie ter assinado um formulário de autorização. Fergus comprimiu os olhos por um instante, sem reconhecê-la com cabelo turquesa e nariz enfaixado. Então empalideceu, o lábio superior erguendo-se. Ah, é você, disse ele. Susan não lhe deu tempo para sair. Sabia que Archie tomava muitos comprimidos. E começara a pensar que ele poderia precisar de reposição. Se precisasse, poderia ser uma maneira de encontrá-lo. Ela deixou a máscara de oxigênio cair sobre o colo. A medicação do Archie, disse ela. Ele tem o bastante ou vai precisar de mais? Fergus suspirou e enfiou as mãos nos bolsos do jaleco branco. Não posso conversar com você sobre o meu paciente. Ele está em dificuldades, disse Susan. O detetive Sobol entrou em contato comigo, disse Fergus. Se alguém tentar repor quaisquer dos medicamentos do Archie, Sobol vai ser notificado. Ah, fez Susan. Ela devia saber que Henry já havia pensado nisso. Fergus virou-se para sair. Ele está doente, não está? Grita Susan. Fergus Peru. Os ombros se ergueram e caíram. Ela achou que ele ia contar alguma coisa. Foi o modo com que ele lançou os ombros para trás, como se desejasse tirar alguma coisa do peito. Ela se inclinou para a frente, pronta para ouvir. Você deve colocar gelo nisso, disse ele. Henry viu Claire na sala de espera da emergência. Ela havia arrumado tempo, em algum momento do dia, para ir em casa se trocar, e estava vestindo uma camiseta com a foto de um urso pardo, jeans e botas de cowboy vermelhas. Ele sentia-se sujo, cansado e seu couro cabeludo coçava. Uma explicação era tudo o que queria. Um vazamento acidental de monóxido de carbono. Um mal-entendido. Bennett recebendo alguns pontos e rindo da situação. Qualquer coisa que permitisse a Henry ir dormir por algumas horas. Claire falava ao celular ao lado de um grande letreiro que dizia proibido o uso de celulares. Desligou a chamada quando viu. O que eles estão dizendo? Pergunta Henry. Ele está em cirurgia, respondeu Claire. Ela cravou um pedaço do crânio no cérebro dele. Ela forçou um sorriso. Tomar aquele Buda na cabeça não é mole. Tanto pior para a soneca de Henry. Ele vai sobreviver? Pergunta Henry. Possivelmente, disse Claire. Ela colocou as mãos nos quadris e balançou a cabeça devagar. Foi ele. Henry ergueu-se sobrancelhas. O Reil acabou de ligar, disse Claire. Nós encontramos as impressões do Bennett na fornalha. Foi ele quem afrouxou o troço. O troço? Perguntou Henry. Deve ter um nome mais bonitinho, disse Claire. De qualquer forma, a casa, fechada daquele jeito, se encheu rápido de veneno. Algumas horas mais tarde, ela teria morrido 3 minutos depois de entrar pela porta da frente. Não podia ser simples. Não com Susan Ward envolvida. Henry tentou processar a informação. Por que Bennett tentaria matar Susan? Esfregou a cabeça. A falta de sono instalara-se em seu cérebro como um nevoeiro. Ele foi o primeiro policial na cena do crime contra Molly Palmer, teorizou Henry. Talvez não tenha caído. Você acha que ele estava tentando destruir provas? Pergunta Claire. Digamos que ele tenha matado a Molly Palmer e tentado encobrir o fato. Isso poderia lhe dar um motivo para ir atrás da Susan. Por que a Susan? Ela estava trabalhando numa matéria que ligava a Molly Palmer ao Castle. Os olhos de Claire se arregalaram. Ela era a garota de quem você falou. A garota que ele comeu? Acho que eu usei um nome mais bonitinho para isso, disse Henry. Ele tinha que proteger Susan. Podia fazê-lo. Era o que Archie iria querer que fizesse. Henry a mentiria segura. Se conseguisse impedir a si próprio de matá-la. Me avisa se ele acordar, disse. Estamos dando busca na casa dele? Acabamos de pedir os mandados, disse Claire. O telefone dela tocou e ela verificou o identificador de chamadas. É Flanagan, disse, erguendo o aparelho até o ouvido. Flanagan havia voltado à sede da força-tarefa e estava liderando a busca por Archie. Vou atender. Ela estendeu a mão e tocou Henry de leve no ombro. Podem ser boas notícias. Capítulo 56. Você vai gostar disso, disse Gretchen. Desenha uma estrela. Eles estavam sentados no sofá da sala de estar. Gretchen havia vestido uma blusa de seda branca e pantalonas. Archie usava novamente camisa azul e calça de veludo. Ele havia acendido a lareira enquanto ela lhe preparava um sanduíche, e agora estava sentado com o sanduíche sobre um prato em seu colo. Gretchen havia encontrado um bloco e uma caneta na bolsa, e nesse instante os estendia a Archie. Ele apoiou a caneta no bloco e tentou desenhar uma estrela. Saiu errada, um dos lados menor.
Paritia triângulo. Tentou novamente. A mesma coisa aconteceu. Não consigo, disse ele, examinando a caneta. Já dá para você perceber o seu próprio declínio neurológico, disse Gretchen. Ela se levantou, deixando Archie refletir sobre o desenho torto e desajeitado. Vai piorar, disse ela à medida que se encaminhava para o bar. Tentei fazer amor com a Debbie ontem, mas não consegui ficar duro, disse Archie, pousando o caderno no chão juntamente com o sanduíche. Não conseguia comer, e a urina tinha traços de sangue. Gretchen estava preparando 2 drinks no bar. Voltou ao sofá, entregou-lhe um copo e se estirou sobre as costas, colocando os pés no colo dele. Você tentou pensar em mim? Pergunto. Archie examinou o uísque por um momento e então deu um gole. Tenti. Gretchen sorry. Ela percebeu? Pergunto. Percebi responde Archie. Oh, ótimo, disse Gretchen. Ela moveu o pé, pressionando-o contra a virilha dele. Talvez eu esteja carregando um filhinho nosso, disse. Você ligou as trompas, disse Archie. Eu vi os relatórios médicos da prisão. Alguma coisa lampejou nos olhos dela. Então desapareceu. Mesmo com tenros 17 anos, eu sabia que não devia procriar. Fora talvez a coisa mais responsável que elas era. E ainda assim, era triste, pensou Archie. Tomar essa decisão tão cedo. E você encontrou um médico que fizesse a cirurgia? Perguntou ele. O mesmo que tinha feito o aborto no mês anterior, respondeu Gretchen. Ela rolou de lado e encarou o fogo, a luz laranja refletindo em sua pele lisa. Foi a primeira pessoa que eu matei, disse ela. O bebê? Pergunta Archie. O médico, corrigiu Gretchen. Capítulo 57. O telefone de Susan tocou. Não deveria estar ligado e ela lutou para encontrá-lo em sua bolsa antes que a enfermeira voltasse e a impedisse. O Harold. Ela atendeu. Você está bem? Pergunta Derek. A gente ouviu no rádio da polícia. Ele parecia sem fôlego. A sua mãe atirou num policial? Eu estou bem, disse Susan. Tem alguma coisa errada com o seu nariz? Susan sentiu o rosto corar. Aramão. Sua voz estava nasalada. Perfeito. Está quebrado, disse ela. Derek fez uma pausa. Cara, disse devagar. A enfermeira voltaria a qualquer minuto. Tenho que usar máscara de oxigênio, disse Susan, tentando sair do telefone. Tem um posto texaco numa cidade chamada Mills Crossing na 22, disse Derek. Saindo das 5, é mais ou menos 1h30 depois. 65 pessoas. O cara com quem eu falei disse que abasteceu um Jaguar ontem à noite por volta das 11. Não se lembra do motorista, mas o carro tinha algum tipo especial de roda. Preciso achar as minhas anotações. A boca de Susan ficou seca. Saber? Pergunta Bike Sinho. Disse Derek. O que é isso? Não faço ideia, respondeu Susan. Escuta, eu tenho que ir, ok. O Ian está mandando alguém. Você sabe, para entrevistar você e sua mãe. Manda o Ian se fuder, disse Susan. Ela puxou a escova de cabelo da bolsa e pôs-se a escovar o cabelo. A máscara de oxigênio zumbia inútil sobre a mesa de exame. Vou tentar achar um jeito de mandar o seu recado com outras palavras, disse Derek. Você está escovando o cabelo de novo? Henry entrou coçando o pescoço. Tenho que ir, disse Susan, desligando. O que está havendo? Pergunta Henry. Susan começou a abrir gavetas nos armários da sala de exame. Tem um texaco na 22. Um frentista viu um Jaguar prateado com roda sabre ontem à noite, às 11. Bate com um intervalo de tempo. Mills Crossing? Pergunta Henry. Susan parou, surpresa. Nós também fazemos trabalho policial. O Flanagan acabou de ligar para a Claire. Temos policiais ligando para postos de gasolina por todo o estado. Um carro como aquele. Às vezes as pessoas notam. Susan abriu outra gaveta e achou o que procurava. Uma compressa fria. O que você vai fazer? Pergunta Susan. Ela apertou a compressa até quebrá-la e começar a gelar. Mandar um policial local até lá com a foto da Gretchen. Susan fechou a bolsa e pendurou a alça no ombro. Aonde você vai? Pergunta Henry. Susan segurou a compressa gelada contra o rosto. Preciso abastecer meu carro, respondeu ela. Você precisa descansar e receber oxigênio, disse Henry. Tem um incêndio lá em cima. Mills Crossing provavelmente já vai ter sido evacuada quando você chegar lá. Susan virou-se para Henry. Seu rosto doía. Sentia vontade de vomitar. Aquilo estava começando a afetar sua boa disposição. O Bennett estava tentando me impedir de escrever a matéria sobre a Molly Palmer, disse ela. Henry passou um dedo pelo lábio superior. Talvez. Ele não precisava fazer isso, disse Susan. O Harold derrubou a matéria. Eu vou encontrar o Archie. Vou subir a montanha com ou sem incêndio. Você pode ficar aqui ou ir junto. Ela cruzou o vão da porta e se virou. Susan, disse Henry. O quê? Disse ela, virando-se. Henry sorriu. Você não quer passar pelo Arlington e se trocar? Susan olhou para baixo, para o avental médico verde que estava usando. Certo, disse ela. Capítulo 58. Vamos voltar para o quarto, disse Archie. Pôs-se de pé e estendeu a mão amarelada e inchada para ela. Ela parecia vulnerável, deitada no sofá, a clavícula ferida visível sob o decote da blusa. Talvez alguma coisa ou alguém a tivesse transformado em um monstro.
Ou talvez fosse só quem ela era. Archie não queria mais saber. Não importava. A escuridão estava se aproximando. Tinha de agir rápido. Ela pegou a mão que ele estendia e levantou-se. Ele a fez contornar o sofá. Eu tento ser boa, disse Gretchen. Você sabe disso, não sabe? Sei respondeu Archie, gentil. Estavam perto do corrimão agora e Archie parou para amarrar o sapato. Quando se ajoelhou, pegou as algemas que havia escondido no banheiro e então enfiado na meia. Contará com o excesso de confiança dela, partindo do pressuposto de que ela não iria revistá-lo. Era o defeito mortal de Gretchen. Ela achava que o seu controle sobre ele era absoluto. Mas não era. Não totalmente. Com um movimento rápido, ele prendeu uma ponta das algemas no delicado pulso direito de Gretchen e a outra no corrimão de ferro forjado. Ela reagiu de imediato, agitando o braço preso no ar, puxando as algemas como se estivesse amarrada no fundo do oceano, se afogando. Era instinto. Purement animal. Archie aproveitou o momento para se afastar, pondo-se fora de alcance. Ela ergueu a cabeça na direção dele. Os lábios estavam molhados, os olhos, chamejantes. Lançou-se para a frente, as pontas dos dedos quase lhe roçando a camisa. Os olhos saltavam para um lado e outro, a mente trabalhando, procurando uma saída. As manchas vermelhas nas faces só a deixavam mais bonita. Ela se recompôs, alisando o cabelo com a mão livre, erguendo uma sobrancelha. Querido, disse devagar. Esta é uma péssima ideia. Ele nada disse. Precisava de toda a concentração para fazer o necessário. Deixou-a e dirigiu-se ao banheiro, no final do corredor. Era um banheiro pequeno, com vaso sanitário, armário, chuveiro de fibra de vidro, todos bastante próximos. Havia uma reprodução da aquarela de um cervo na neve pendurada sobre o vaso sanitário. Luminárias grandes e redondas circundavam o espelho sobre o armário. Ele levou um minuto, as mãos agarrando a bancada, para se firmar em meio a uma onda de vertigem. Seu coração parecia estar batendo devagar demais. O ânco latejava. Ele enxugou o suor da testa, ajoelhou-se e abriu a gaveta do armário sob a pia. Enfiou a mão atrás dos rolos extras de papel higiênico e encontrou um pequeno celular e um pedaço de papel dobrado que havia escondido na primeira noite, juntamente com as algemas. Levou o telefone e o pedaço de papel dobrado para a sala de estar, onde Gretchen havia girado o corpo em um esforço para se livrar das algemas. Elas são fabricadas para a polícia, disse ele. Não vão ceder. Ela parou de se mover e olhou para ele, o peito ofegante. Ele ergueu o celular para que ela pudesse vê-lo e apertou a tecla on. O aparelho deu sinal de vida com uma série de toques. Então ele dirigiu-se ao bar e o depositou sobre o balcão. Eles rastreariam o sinal. Mas poderia levar horas ou dias. Ele poderia ter ligado para Henry, mas não queria que o encontrassem cedo demais, antes que os comprimidos tivessem uma chance de fazer seu trabalho. Enfiou a mão no bolso da calça e colocou a chave das algemas ao lado do telefone, onde Henry poderia encontrá-la. Então derramou o conteúdo de um frasco de Vicodin sobre o bar. Os comprimidos produziram um ruído agradável enquanto deslizavam pelo granito e paravam em sua mão aberta. Então lá estava. Anal. Ele pensara tanto sobre aquilo nos últimos anos que era quase um anticlímax. Parecia familiar, natural. Vinha se matando lentamente desde que fora liberado do hospital. Agora só iria acelerar um pouco as coisas. O truque consistia em manter o ritmo, conservando no organismo a quantidade de comprimido suficiente para matá-lo. Pôs um comprimido na boca e o deixou pousar sobre a língua, chupando até que o amargor penetrasse em seus seios nasais. Queria saboreá-lo, com os olhos bem abertos. Desejava vivenciar todas as etapas. Já que ia morrer, queria entender o processo. Gretchen lhe ensinara isso. Ele pegou outros 2 comprimidos na mão e colocou-os na boca, lambendo o pó amargo dos dedos. Archie, ele a ouviu dizer. Não. Tem um incêndio na mata. Não está sentindo? Ele aspirou o ar e então sentiu. O cheiro era o de uma fogueira queimando. Ele riu. Estavam no caminho de um incêndio florestal. Perfeito. Você não pode me deixar aqui, disse ela. Eles vão te achar, disse ele. Se não acharem, então vamos morrer os 2. Capítulo 59. Você não vai vomitar, vai? Henry perguntou a Susan. Ela baixara o vidro da janela e apoiara a cabeça na porta do carro. Fazia 1 hora que eles percorriam a rodovia 22, atravessando orestas e ocasionais cidades com um único posto de gasolina, e Susan estava enjoada em consequência do movimento do carro. O ar estava quente e seco, e o vento que entrava pela janela aberta lhe atirava os cabelos nos olhos e deixava seus lábios secos e rachados. Cada buraco na estrada a fazia lembrar-se do nariz quebrado. Eu estou bem, disse com voz nasalada, engolindo um pouco de saliva quente que se acumulara no fundo de sua garganta. Ela não sabia se era o jeito que Henry dirigia ou o envenenamento por monóxido de carbono, mas apostava na primeira opção. Eles haviam ganhado um bom tempo. Uma caravana de carros descia a montanha, mas à exceção das viaturas do serviço florestal e dos caminhões do corpo de bombeiros, muito pouco tráfego subia. Ela ainda não vira nenhum indício do incêndio. Susan avistou uma placa verde de sinalização onde se lia Mills Crossing. População 52, por favor, dirija com cuidado, e endireitou o corpo. É aqui, disse. Mills Crossing consistia em um posto de gasolina, um pequeno hotel, algumas casas velhas e um antiquário,
que vendia pratos velhos e brochuras dispostos sobre um lençol no estacionamento do hotel. Henry ligou a seta para atravessar a estrada e entrar no posto de gasolina, mas o ritmo da linha de carros que descia se manteve firme. Por M, ele pôs a sirene no capô, apertou um botão no painel e a sirene soou uma única vez. Os carros imediatamente se afastaram para deixá-lo passar. Deve ser bom, disse Susan. Disse Henry. Ele parou na beira da estrada e estacionou ao lado do posto de gasolina. Susan contou 8 carros esperando para abastecer. Um só frentista cuidava das 2 bombas do posto. O Oregon não tinha mais abastecimento self-service desde que o estado aprovara um estatuto contra isso nos anos 40. Na época, o medo do estado era que alguém acabasse explodindo a si próprio. Agora o estatuto supostamente protegia o meio ambiente, os empregos e os idosos, que poderiam desmaiar em consequência da fumaça. Aquele cara não parecia se importar em permitir que os clientes corressem riscos. Henry e Susan saltaram do carro e passaram entre os para-choques de 2 utilitários para chegar até a bomba de gasolina. O frentista era da altura de Susan e não parecia pesar muito mais. A pele dele era bronzeada e áspera. Vestia uma camiseta com os dizeres "Coruja tem gosto de frango". "Big Charlie é você?" Pergunta Henry. "Sou", respondeu o homenzinho. Levava um palito na boca, que girava de um canto para o outro à medida que ele falava. "Só dinheiro", disse ele a um sujeito em uma Kombi. "A máquina do Visa está fora do ar." O sujeito da Kombi entregou a Big Charlie uma nota de 10 amarrotada. Big Charlie introduziu a pistola da mangueira no tanque de gasolina da Kombi e acionou uma alavanca na bomba. O mostrador do medidor da bomba começou a girar vagarosamente. Uma mulher em um Honda Element, esperando para abastecer do outro lado da bomba, tocou a buzina. Big Charlie ignora. O tráfego que descia a rodovia 22 era uma caravana de monteiros, caminhonetes Subaru e Jeeps, pontuada por caminhões de lenha ocasionais. Alguns dos utilitários puxavam lanchas. Outros transportavam 3 ou 4 bicicletas no bagageiro. Mas Susan observou outros carros também, que conduziam mais bagagem do que a necessária para um feriado, com sacolas para o transporte de alimentos e caixas amarradas no teto. Susan inspecionou a leira de carros, protegendo os olhos do sol com a mão. Big Charlie tirou o boné de beisebol, enxugou a testa com um pano e tornou a colocar o boné. "Eles estão evacuando as pessoas", disse. Seus olhos acinzentados desceram até o American Spirit aceso de Susan. "Algum babaca jogou um cigarro", disse ele. "Acontece todo o verão." Susan olhou de relance para o cigarro e o escondeu atrás da coxa. "O quê?", disse ela, olhando ora para Big Charlie ora para Henry. "Não fui eu." O frentista apontou para um aviso de proibido fumar preso na bomba de gasolina. "Desculpe", disse Susan. Deu mais uma tragada rápida e esmagou o cigarro em um latão de lixo repleto de garrafas de refrigerante vazias, fraldas encharcadas de urina e outras porcarias que as pessoas acumulavam na traseira do carro quando viajavam. Henry abriu o distintivo e mostrou a Big Charlie. "Você viu um Jaguar prateado?" Pergunto. Vai, respondeu Big Charlie. O tanque da Kombi estava cheio e ele puxou a pistola da mangueira, tornou a pendurá-la na bomba e deu um tapinha amigável no para-brisa da Kombi enquanto esta se afastava. "Belo carro. Passou ontem à noite. Enchi o tanque com gasolina aditivada." "Você se lembra de quem estava dirigindo?" Pergunta Henry. "Uma mulher. Já falei isso para o cara que telefonou. Eu me lembro mais é do carro mesmo." "Posso mostrar uma fotografia?" perguntou Henry, estendendo uma foto do rosto de Gretchen. Big Charlie inclinou a cabeça para o alto para poder ver a foto por sob a aba do boné. De repente era ela. Ergueu os olhos para Susan. "De repente era você. O que ela fez?" "Ela é Gretchen Lowell", disse Susan. Big Charlie recebeu a notícia com olhar inexpressivo. "A beleza mortal", disse Susan. A mulher no Honda Element tocou a buzina novamente. Big Charlie não se moveu. E não se apressou. "Eu sou mais o John Wayne Gacy 9, disse. Deu uma olhada em Susan. "Você devia pôr gelo nisso." Capítulo 60. Era mais fácil do que ele imaginava que seria. Talvez porque seu corpo estivesse acostumado. Talvez porque sua mente estivesse pronta para desistir. Ele já havia tomado 2 frascos de comprimidos. Fizera-o metodicamente. 3 comprimidos por vez. Cada dose regada com 3 goles de uísque. Depois de algum tempo, adquire-se um ritmo. E ele começara a gostar do sabor do uísque. Seu calor contentava-o como água em uma banheira. Desejou tê-lo apreciado mais enquanto estava vivo. Esse pensamento fez sorrir. Provavelmente não teria podido bancar um uísque tão bom com seu salário. "Por favor", disse Gretchen. "Pará." Os comprimidos restantes se achavam sobre o balcão. Archie os enfileirou como vagões de um trenzinho. Então os ergueu, um por um. Quando havia tomado todos os comprimidos, virou-se para Gretchen. Ela ficou parada, encarando-o, os lábios separados, a cabeça ligeiramente inclinada. Seus olhos pareciam enormes, as córneas vermelhas de chorar. Ela parecia confusa, como uma criança que não entendia por que estava sendo punida. Seu desespero quase o fez sentir-se triste por ela. "Desculpe", disse ele. "Questões de compromisso." "Tira as algemas", disse ela. Ele balançou a cabeça. O rosto inteiro de Gretchen estava vermelho agora, lágrimas escorrendo por ambas as faces. "Vou contar tudo para eles." Não vai", disse Archie. "Não sei por quê."
Ele esfregou os olhos, que ficavam mais pesados a cada minuto. Mas você não vai. Vou contar tudo para eles, disse Gretchen, mais alto. Isso vai arruinar sua carreira, seu casamento, sua família, o seu legado. Me solta. Você não pode ficar livre, disse Archie diretamente. Vai machucar as pessoas. Não vou. Eu tenho controle sobre isso. Eu tenho. Archie aproximou-se de Gretchen. Ela se aprumou, esperançosa, ajeitando os cabelos atrás da orelha e limpando a maquiagem manchada sob os olhos. Ele puxou o pedaço de papel dobrado do bolso, desdobrou e o estendeu junto com uma caneta. As sobrancelhas dela franziram. É uma confissão declarando que você matou a Ritter Gerber, disse Archie. Assina. Ela pegou o papel e a caneta, sentou-se no chão e, usando o chão como apoio para escrever, assinou o papel e o estendeu. Ele o pegou, junto com a caneta, e dirigiu-se de novo ao bar. A chave, disse ela, chocalhando as algemas. O incêndio, lembrou. Não, disse Archie. Não era esse o trato. Archie tateou atrás do bar até achar outra garrafa de uísque, girou e afundou no chão, as costas apoiadas no bar. Abriu a garrafa e levou-a à boca. Não ia demorar muito. Seu coração batia muito devagar de novo. Ele desabotoou a camisa e pôs a mão no peito para ver se conseguia sentir o ritmo sob a pele. Você vai ter que fazer um novo acordo. Dar a eles mais alguma coisa. Ou pode ter certeza que vai ser injeção letal. Traz a minha bolsa, disse ela. Uma agradável escuridão o rodeava. O ar parecia manchado de tinta. Sob a cicatriz que ela gravara nele, seu coração lutava para continuar bombeando. Estou me sentindo esquisito, disse ele. As palavras soaram um tanto indistintas. A 5 metros de distância, Gretchen despencou no chão, o braço suspenso, algemado ao corrimão. Até ali, até naquela situação, ele sentia desejo por ela. Ele tentou se levantar e desmoronou sobre os joelhos, dominado por uma onda de vertigem. Ela estendeu o braço livre na direção dele, esticando os dedos no ar. E ele engatinhou até ela, primeiro apoiado nas mãos e nos joelhos, e depois, quando sua pele ficou gelada e os músculos falharam, arrastou-se sobre os cotovelos. Desmoronou quando a alcançou e ela colocou a cabeça dele em seu colo. Seu idiota de merda, disse ela. Eu sei, disse Archie.